Fala galera, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre procedimentos e funções no Visual Basic Application para Excel. Então vamos aqui na guia desenvolvedor e vamos aqui então em Visual Basic, né, abrir uma nova janela e vamos criar um novo projeto. Né? Eu vou aqui clicar, vou fazer um projeto relativo à planilha 1, que é onde eu me encontro, né, nessa planilha padrão aqui do Excel. Eu vou então dar um duplo clique aqui em planilha 1 e vou escrever o meu código. Mas antes de eu escrever meu código, vou deixar só aberto aqui a janela do Visual Basic. A ideia seria fazer o seguinte: imagina que a gente queira fazer um procedimento, uma função que me calcule uma rotina, uma subrotina, que me calcule a média, né, por exemplo, de uma certa quantidade de valores. Claro que o Excel já tem essa função, que é a função média, né? A gente vem aqui na guia inserir, aqui na guia fórmulas, perdão, e aqui na função, na parte matemática de trigonometria tem a função média, né, aqui embaixo, né? Média, 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 onde é que ela está? Ou a gente pode escrever, né? Agora não lembro se é matemática trigonométrica, não lembro agora onde é que é, acho que é em outro local, mas enfim. Ou escreve, né? Igual a média, com acento, e aí coloca os valores para que a gente quer, né? Mas a gente poderia, de repente, fazer uma. Na verdade, aqui ela trabalha com média aritmética, mas tem outras funções que estão na parte estatística, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Estatística. Deixa eu ver uma coisa. Tá na parte de estatística. Aí tem a média interna, tem a média harmônica, a média geométrica, a média normal, média A aqui, né? Com argumentos verdadeiro e falso, média C, tem vários tipos de média. Mas a gente eventualmente poderia trabalhar com outros, né? Tipos de médias, né? Existem mais tipos. Esse aqui é a mediana, né? Que a gente poderia de repente personalizar com o Visual Basic. Nós vamos pensar assim, vamos criar uma média para calcular uma média de idade, por exemplo. Então eu vou colocar aqui um nome e idade. Então vou botar nome de pessoas aleatórias, sei lá, Maria, né? Sei lá, 18. Vamos botar aí José, 30, né? Sei lá, Antônio, 40. Felipe, 28. Vamos botar mais um aí, sei lá, Carlos, 27. Vamos botar mais um. Vamos botar, sei lá, dentro do nome, Luiz, 29, por exemplo. Tá, 6 nomes aqui, tá bom, tá? Então, só vou aumentar a minha fonte aqui. E a ideia é calcular a média de idade desses nomes usando uma função, uma rotina ou uma subrotina Visual Basic. Aqui seria muito mais prático pegar e fazer, né, arrastar e colocar a função média, né? Mas vamos ver como é que funcionaria, né? A gente pode trabalhar com essa rotina de média ou outras funções em coisas mais complexas, né, no Visual Basic. Então, ali no Visual Basic, vamos criar a gente chama de subrotina ou rotina, que é um procedimento, na verdade, onde nós vamos passar parâmetros e a partir desses parâmetros de entrada ele vai fazer cálculo. Então vamos fazer uma subrotina chamada, então, o nome sub vai ser o nome média, tá? E aí vamos botar aqui eu vou colocar entre parênteses os valores das variáveis que eu vou passar como parâmetros para essa subrotina. Então eu vou eu vou calcular a soma, eu preciso da soma de todos os valores, né? Então eu vou passar a variável, criar uma variável soma e eu vou declarar como single variable, ou seja, não dupla precisão, vou declarar como real, tipo, única precisão, poderia ser como double, né? Mas normalmente o single já é suficiente. E vou declarar o número de elementos da minha tabela aqui, no caso aqui são 6. O número de elementos que eu vou entrar, eu poderia colocar ele como inteiro, né? Mas vou colocar também como single. Vou fechar um parênteses. Veja quando eu dou enter, né, o Visual Basic já dá um end sub ali. E aí vou declarar uma variável, né, ou seja, vou declarar esse meu procedimento que é o média, eu vou criar uma variável de mesmo nome que é o média, e vou declarar ele como single também. Ou double precision se eu quiser, se eu estiver trabalhando com cálculos mais complexos. Né? No caso aqui, real com simples precisão para nós já serve. E o que vai ser esse valor dessa variável média? Essa média ela vai ser uma grandeza, a soma de todos os valores dividido pelo número de elementos. Só que eu não sei o que é a soma. A soma eu preciso definir o que é essa minha variável soma, certo? E aí eu vou
querer que o Excel me mostre numa caixa de mensagem, um message box, o valor dessa média foi calculado. Tá? Bom, mas eu preciso definir um procedimento para ele me calcular a soma de todos os valores aqui da minha planilha. Então abaixo eu vou criar um outro sub, vou criar um sub aí, uma subrotina, que eu vou chamar de subrotina, poderia ser soma também, mas eu vou chamar de chama sublinhado soma. Essa aqui eu não vou entrar com parâmetros, veja quando a gente cria uma outra subrotina ele coloca um, um tracinho horizontal aqui para separar automaticamente, né, para facilitar a leitura. Eu vou declarar então a minha, a minha variável, uma variável soma, né? Então din, que é o termo de declaração, soma como variável de real de precisão simples. Tá? E aí, o que vai ser a soma? A soma vai ser a soma dos elementos aqui da célula B2 até a célula B7. Então, uma maneira mais que não é tão prática de fazer, porque normalmente quando a gente faz rotina envolvendo somatório, nós fazemos, né, a gente cria um contador antes da rotina, por exemplo, contador igual a zero, e depois acumula esse contador, né, à medida que a gente vai iterando com um laço for, ou um laço while, por exemplo, ou um laço repeat, a gente vai iterando isso aí e vai acumulando o número de elementos. Mas nesse caso, vamos fazer de um jeito mais simples. Vamos fazer uma rotina soma selecionando todos os valores da célula. Eu vou usar aqui o comando range. Então, o range ele permite selecionar o nome da célula. Então, como eu quero aqui de B2 a B7, eu vou fazer assim, ó. A minha variável soma vai ser igual ao range, abre parênteses, aspas duplas, né? A célula B2, e aí eu vou fazer, para não ter que ficar escrevendo toda hora, eu vou dar um Ctrl C, copiar, colar aqui, ó, mais Ctrl V, aqui vai ser B3, mais Ctrl V, aqui vai ser B4, mais, opa, Ctrl V, aqui vai ser B5. Aí se eu quiser continuar escrevendo na outra linha, eu coloco um sublinhado aqui, um underline, né? Dou um Enter, certo? Mais Ctrl V aqui, mais B6. E mais B7, né? Que tem mais, meu vai até B7. Então mais B7. Tá? E aí, como eu já defini a minha subrotina média, como é que eu chamo uma subrotina dentro de outra seção do programa em Visual Basic, né? Ou dentro de uma outra de um outro subrotina. Eu simplesmente digito aqui média e aí eu coloco. Vejam o que acontece. Ele já diz quais são as variáveis que eu estou entrando como parâmetros. Então eu tenho que entrar a soma como parâmetro e o n como parâmetro. Então aqui ó, eu tenho que entrar a minha subrotina soma, que ele vai passar como parâmetro dentro da subrotina média, certo? E separado por vírgula o valor do meu n. Como o meu n já sei que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, eu vou entrar 6 aqui. Então, diferente de algumas linguagens de programação, normalmente algumas linguagens, a maioria das linguagens, quando a gente chamar uma subrotina, uma função, tem que colocar entre parênteses aqui, né? Porque aqui a gente faz a declaração entre parênteses. Nesse caso, a gente apenas chama o nome da subrotina com espaço e os nomes das variáveis aqui definidas na linha da subrotina a gente coloca apenas separados por vírgula, certo? Então, aqui eu vou dar um executar com F5 aqui, ó. Ó, calculou. Então, 28,667 aqui, né? Ela poderia ter colocado aqui um texto, a soma, né? A média das idades é igual a tal coisa. Poderia ter escrito assim. Mas vejo que ele mostra uma caixa de mensagem com o valor, então, ah, com o valor aí da média. Claro que se eu fosse fazer aqui, ó, né? Vou aqui na parte da, da parte mais rápida desse menu de atalho aqui dentro do item de edição, aí tem a média aqui, ó, 28,667, já coloca para nós, média de B2 a B7. Então, mas eu posso então fazer esse mesmo procedimento utilizando a ideia de rotina dentro do Visual Basic, tá? E uma outra coisa interessante que é parecido com a ideia de rotina é a ideia de funções, tá? A ideia de função é muito parecida, mas a diferença é que a função ela vai retornar um determinado valor. Claro que aqui retornou um valor também, que seria a média, mas a função é mais interessante que a gente pode trabalhar com. A única diferença na declaração é que a gente pode definir a minha variável de saída da função, colocar mais
uma declaração de um tipo de variável que, como, sei lá, também, como tipo real, single, double, ou booleano ou outra coisa. E quando a gente quer trabalhar com coisas mais complexas, como algumas equações matemáticas, fica mais interessante trabalhar com função. Tá? Então, vamos criar de repente um outro. Eu vou apagar isso aqui, se vocês quiserem que salvem, né? Mas eu vou. E aí, claro, a gente pode também trabalhar com uma macro, nós podemos atribuir, salvar isso aqui como um nome e atribuir um botão aqui, se nós quisermos, do Excel. Mas eu vou vir aqui, né? E vou criar. Posso criar um novo arquivo, certo? Ou posso criar de repente um outro. Vou deixar esse aqui e abrir uma nova janela no Visual Basic. Então, para fazer isso, basta eu vir aqui em arquivo. Aqui no arquivo, não, perdão, aqui nesse botãozinho, o segundo à direita do símbolo de planilha, né? E vir aqui em módulo, né? Ele criar aqui eu criei um novo módulo, tem um módulo a mais, tem módulo 1 e módulo 2, né? Aqui eu tinha planilha, tá? Vou apagar esse módulo 2 aqui. Ou posso ocultar, se quiser eu posso remover. Não quero salvar ele. Remover o módulo 2. Não, vou ficar só no módulo 1, tá? Ou eu posso, se eu quiser fazer relação com essa planilha 1, né, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em inserir módulo. Aí eu vou inserir um módulo que vai ser executado dentro da planilha 1, tá? Se eu quiser, e aí eu, né, continuo trabalhando, tá? Bom, então vamos tentar fazer alguma operação aí de função. Vamos criar uma função, tá? Que é uma função que vai fazer o seguinte, ó. Então, nessa função, ela vai dobrar um determinado valor que for entrado pelo usuário. Então, vamos botar criar nossa função aqui sub, e aí a gente vai passar o parâmetro de duas formas, né? Que em programação são formas conhecidas, que é passagem de valores por referência e passagem de valores por valor. Né? Então, vamos criar um nome aí de sub referência, vamos fazer assim, certo? E aí, vou fazer a declaração de um número n qualquer, n como inteiro. Tá? Tem uma outra opção para a gente diferenciar quando quer passar por referência ou por valor. Qual é a diferença? Que na passagem de parâmetro por referência, o endereço da memória da variável que é passado para a função, né, ou para o procedimento. Então, se eu mudar valores na variável, elas não vão, na verdade, alterar o valor da variável. Alterações feitas na variável não alteram o valor original da variável. E a passagem por valor, eu copio, né, o valor da variável e tudo que eu executar dentro da função da subrotina não vão alterar o valor original. Tá? Bom, então basicamente é assim. Ó. Uma outra opção de para fazer a declaração de variáveis é assim, ó, by ref. Quer dizer que é por referência, mas não é obrigatório. Então, vou fazer assim, o usuário ele vai entrar com um valor e esse valor vai ser multiplicado por 2. 2 vezes n. Tá? E aí eu até vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui para não ter que escrever de novo. E aqui vai ser valor. Né? E aqui eu posso, não é obrigatório, mas eu poderia colocar aqui by val, que é a passagem por valor n como inteiro. E aí eu vou criar uma outra subrotina, que eu vou chamar de comparação, né? Sem passagem de parâmetros, que aí eu vou comparar as duas operações de passagem por valor e por referência. Então eu vou criar aqui uma variável, né, que eu vou declarar aqui com o comando din, que é o x, que eu vou declarar ele como inteiro. Declarar como inteiro. Tá? Então, nesse caso aqui, x é o valor, é o nome dessa variável nessa subrotina comparação. Tá? Só que, na verdade, o que acontece? Quando eu atribuir um valor para esse x, por exemplo, vou colocar x igual a 4. Ele vai passar como n, e ele vai ser chamado, né, apelidado de n nessas funções aí, ou nesses procedimentos que eu defini aqui assim. Tá? Então, por exemplo, aqui na minha função valor, tá? O que eu vou chamar? Eu vou chamar a função valor aqui, valor e, no caso aqui, o meu x. Porque como eu declarei como inteiro, né, eu tenho que chamar ele como inteiro aqui. Né? Eu declarei a passagem de parâmetro que ele vai
passar como inteiro e aqui tem que ser inteiro também, senão não vai dar problema. Então aqui eu vou chamar a função valor, seguido do... Vou chamar o valor x, então ele vai pegar esse x, aqui ele vai entrar, vai ser apelidado de n e vai multiplicar por 2. Tá? E aí eu vou colocar uma caixa de mensagem, vou botar mais um enter aqui, message box, box minúsculo, tá? E aí eu vou botar assim, ó, valor de x após execução da rotina valor. Tá, valor assim. Deixa assim. E aí fecha parênteses. Antes de fechar parênteses, né, como eu tenho que mostrar o valor da variável x, né, a gente tem que usar aquele espacinho e o e-comercial, aquele, né, e x. Né, então ele vai mostrar o valor. Eu vou colocar um espaço aqui depois do valor para ele botar 2 pontos e um espaço. Né, porque senão ele não dá espaço que mostra exatamente colado na frase. Aí o e-comercial diz quais são as variáveis então que ele vai listar, que eu vou chamar no caso o valor da variável x. E aí depois eu vou chamar a função referência. Então eu vou colocar ali, ó, referência e separado por espaço as variáveis que eu estou chamando, no caso aqui são x só, né, que vai ser passado como n, como inteiro. E aqui, ó, eu também vou fazer uma message box aqui, tá? Vou selecionar aqui Ctrl C. As message box na verdade é em maiúsculo, né, o B ali, né? Tá botando em minúsculo. Coloquei como minúsculo e ele corrigiu para maiúsculo. E aí eu vou botar assim, ó, o valor de x após executar, aqui execução da rotina referência, para vocês verem a diferença. Tá? Então um vai ser, vocês verem a diferença do que vai acontecer. E aí vamos executar então, né? Não vou salvar aqui, só vou dar ali um F5. Né? Vou executar nessa planilha mesmo, essa parte de trabalho de comparação não vai fazer diferença. Então vejam, o valor de x após a execução da rotina valor, tá? 4. Valor de x, aí dou um enter, valor de x após a execução da rotina referência, 8. Então o que aconteceu? A rotina valor, como, né, como o próprio nome diz da passagem de parâmetros, tá? Não alterou o valor da variável original, do parâmetro, do x. Isso significa passagem para o valor. Eu passo o x como 4, ele me exibe o x e o x continua sendo 4. Na passagem por referência, o x, em ambos os casos ele faz a conta. Ele pega o x, passa como n e multiplica por. Chama como n e multiplica por 2. Só que o que acontece? Na passagem por referência, como o próprio nome diz, ele faz referência sobre rotina x e altera o valor do x também, não só o do n. O n passa de 4 para 8, mas ele altera o valor do x para 8. Ele é modificado quando é passado por referência. Certo? Então, de novo, ó, execução da rotina por valor 4, x era 4, e por referência 8. Então, quando a gente passa variáveis como referência, como nesse caso aqui, certo? O valor original da variável que eu estou passando ele muda. Se eu quisesse de repente fazer essa rotina aqui como uma função de forma que ele me exibisse o valor de n, tá, ele ia mostrar n igual a 8. Mas o x também, o x que está externo, né, de onde ele chamou, também ele acaba sendo alterado, certo? Uma coisa importante, evitar, né, subrrotinas ou funções não podem dentro do mesmo programa, do mesmo módulo, terem nome repetido, né? Se tiver nome repetido, e aí você tem que cuidar com essa questão do case sensitive, ou seja, se é maiúsculo ou minúsculo, né? Porque ele faz a diferença entre essa questão aí nas letras, né? O VBA, né, ele vai se perdendo, vai dar um tilt, vai dar um problema, ele não vai conseguir saber qual que ele vai executar. Tá? Eu posso ter subrotinas, mesmo variáveis ou funções com nomes repetidos, mas em módulos diferentes, mas eu tenho que saber cuidar. Então, de repente, eu posso ter uma subrotina ou variável de um certo nome, que é restrito, ou seja, ele é local ao módulo, e talvez no módulo maior, ou um outro módulo separado, ter uma subrotina, uma variável ou uma função que tem o mesmo nome, mas ele só funciona dentro daquele módulo. De repente, ele não é enxergado por um módulo interno ou módulo externo, mas isso tem que ficar bem definido. Mas, na via das dúvidas, né, de repente usar nomes de variáveis, nomes de rotinas que sejam diferentes. Ok?